Boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast. Meu nome é Davi e venho por meio desta mídia responder uma questão muito importante que foi levantada em sala de aula pelo professor Everton, que é: qual a relação entre a cultura e a educação e de que maneira os indivíduos se educam desde as comunidades primitivas até o dia de hoje? Pois bem, a educação está presente em todas as culturas. Ela consiste na manifestação cultural que, de maneira sistemática e intencional, forma e desenvolve o ser humano. A cultura lhe serve como um par de óculos, como citado pelo professor Everton. Temos que enxergar as situações com diferentes paradigmas, saindo de nossa zona de conforto e visão limitada sobre as coisas. Em nosso cotidiano, estamos imersos em diversas culturas, então temos que nos adaptar ao meio à procura do modo mais prático para a aprendizagem contínua durante a vida. No princípio, a educação se dava por meio da descoberta de novas ferramentas. O Homo habilis, por exemplo, baseava-se nos animais para aprender a caçar e a viver na floresta. Durante o passar do tempo, foram criados diversos códigos e diversas formas de aprendizagem. A escrita, por exemplo, criou uma nova era na aprendizagem humana. Em 4000 a.C., os povos suméricos criaram a escrita cuneiforme, que apresenta forma. Ela tem formato gráfico. Já os egípcios, pouco tempo depois, elaboraram a escrita demótica e hieróglifa, que apenas os sacerdotes, membros da realeza, altos cargos e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais sagrados. Com o passar dos anos, muitos tipos de escritas foram desenvolvidas. Na Roma Antiga foram ensinadas as primeiras letras. Para esse povo, a educação do exército era muito importante, visto que somente esses habitantes eram considerados cidadãos. Já em Atenas, o principal objetivo era a formação de indivíduos completos, com preparo físico, cultural e psicológico. Entretanto, as meninas atenienses não estavam autorizadas a frequentar escolas. Na Idade Média, a educação foi definida pela presença da Igreja Católica. As escolas eram rigorosamente religiosas e o ensino era baseado nas escrituras bíblicas. No Brasil, a educação predominante antes da invasão europeia era entre os indígenas, que habitavam uma parte do território nacional. Uma grande parte. Não foi encontrada nenhuma forma de escrita em suas tribos. Por isso, pouco se sabe o que ocorria antes de 1500. Eles viviam em sociedade, onde não existia a visão capitalista dos europeus. Uma sociedade sem desigualdade e disputa pelo poder, pois seus objetivos eram a reprodução cultural e social, deixando de lado lucro e bens. Portanto, a educação visava na maior parte a criação de membros que contribuíam para uma vida melhor para todos. Como muitas tribos não eram patriarcais, várias mulheres eram chefes de sua tribo. Tira um trecho da internet sobre esse tema, em que Joelma Esther Domingues fala sobre o papel das mulheres nas comunidades indígenas na Amazônia. Ela diz assim: a arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt, que há anos estuda a cerâmica marajoara e os assentamentos pré-históricos amazônicos, concluiu que as mulheres ocupavam uma posição hierárquica relevante na Amazônia. Elas não eram somente donas de casa. Suas pesquisas confirmaram os relatos de colonizadores do século XVI, que afirmaram ter visto mulheres guerreiras chefiando tribos. Daí a serem chamadas de Amazonas, uma alusão às figuras femininas da mitologia grega. Isso é o que ela diz em seu artigo no site ensinarhistoria.joelza.com.br. Além de que, diversas culturas têm deusas, reafirmando que em diversas comunidades que não possuíam tanto contato com o mundo exterior, aboliam uma sociedade heterogênea. A história da educação pós-descobrimento se inicia com a chegada dos primeiros jesuítas, em 1549, no intuito de propagar o catolicismo, principalmente aos povos indígenas. Acabaram ensinando aos nativos conhecimentos básicos, como ler e contar. Em 1760, após a expulsão dos jesuítas, a educação brasileira é organizada pelo Estado pela primeira vez. Os professores, somente homens, eram leigos e pagos pelo governo. Nas escolas estudavam filhos de senhores do engenho, farmacêuticos, militares e outras autoridades, e ainda filhos ilegítimos de padres e mães solteiras. Em 1824, a maioria das mulheres era educada pela mãe ou pela ama, aprendiam a ler e executar as tarefas domésticas. No ano de 1827, a primeira lei geral de ensino criou colégios nas vilas e cidades mais populosas do Império. Nessa época, as meninas receberam acesso às salas de aulas. Um novo método de aprendizado foi criado, o ensino mútuo, no qual o professor orientava os melhores alunos e esses repassavam o conhecimento a outros alunos. A separação das turmas não dependia da idade, mas do estágio de conhecimento. As escolas continuavam exclusivas para
os filhos das elites, já que a economia brasileira não era agrária e precisava de mão de obra para o trabalho no campo. Nas escolas para garotos, em 1828, só as professoras podiam lecionar. As mulheres eram autorizadas a dar aulas, mediante um atestado de boa conduta, e precisavam de testemunhas para afirmar que eram comportadas e honestas. Nessa época, por meio de leis do ventre livre e da abolição, foram surgindo formas para que os negros pudessem iniciar seus estudos em algumas escolas, mas devido às condições materiais, esse direito não pôde ser exercido por muitos. Com a proclamação da República no ano de 1829, o governo reformou o ensino, organizando uma rede de escolas normais e complementares. Foi nesse período que a presença feminina nos cursos de formação de professores aumentou, já que o magistério surgiu como uma alternativa ao casamento forçado e aos ofícios de menor prestígio, como lavadeiras e passadeiras. Em 1931, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde. Os militares tomaram o poder em 1964 e com isso ocorreu o início da repressão e controle sobre o que é ensinado no país, principalmente porque aqueles que contestavam esse tipo de governo eram estudantes universitários. Em 1974, as disciplinas de História e Geografia, consideradas reflexivas, foram retiradas do currículo e substituídas por Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica, cujos conteúdos eram extraídos de cartilhas produzidas pelos próprios militares. Em 1980, os educadores que antes estavam exilados do país voltaram e começaram a discutir novos modelos e modificações para a educação brasileira. Em 2007, foi criado o Plano de Desenvolvimento da Educação, apesar do discurso oficial de que já teríamos alcançado a universalização do ensino fundamental. 660 mil brasileiros entre 7 e 14 anos ainda estão fora das escolas. Então, como podemos ver, a cultura vem influenciando a educação desde os primórdios da humanidade, contribuindo ou dificultando o desenvolvimento de determinada região e seus habitantes. E com isso eu me despeço de todos vocês, uma boa noite e até o próximo podcast.